Muito bem, a gente fez uma série de associações de resistores, alguns exemplos e tal. Mas o que que acontece? Se a gente chegar a se deparar com um circuito dessa forma, esse aqui é um circuito chamado circuito em ponte. É um tipo de circuito muito utilizado, especialmente em pontes de medição, em instrumentação, circuitos de medição em geral. É muito comum esse tipo de circuito. Hoje a gente tem uma associação de resistores aqui não muito comum, olha só. A gente pode ver aqui o seguinte, olha. Eu não posso falar que o resistor de R2 está em paralelo com o R3 por causa desse resistor de R4. Eu também não tenho nenhum resistor em série aqui, olha. Como que a gente simplifica essa situação? Se a gente chegar nessa situação aqui, olha, a gente não consegue nem aplicar as leis de resistência em série nem em paralelo, então a gente fica sem o que fazer. É nesse caso que as transformações Y-delta são utilizadas. Transformações Y-delta, primeiro a gente precisa entender o que é um arranjo Y e o que é um arranjo delta. O arranjo Y, também chamado arranjo em estrela, certo? Deixa eu colocar em outra cor aqui, também conhecido como arranjo em estrela, é um arranjo onde eu tenho três resistores aqui, olha só, alinhados justamente dessa forma, em Y. Percebam que esse desenho de cá, esse em T aqui, olha, é do mesmo jeito que o Y aqui, olha. Daqui para cá eu tenho um nó aqui, olha, vamos chamar esse nó de C, que é esse mesmo nó que eu tenho aqui, ó, C. O nó que está numerado, vamos colocar número, né? O nó número 5. Aqui, ó, nó número 5. Então perceba, olha só, o R1 está entre o nó 1 e o nó 5. R2 está entre o nó 3 e 5. O R2. E o R3 está entre o 5 e o nó 2 e 4 aqui. Então, ou seja, sempre que eu tiver um arranjo desse sentido aqui, olha, a gente chama de transformação, a gente chama de arranjo em Y, ou também arranjo em estrela. A gente também tem o arranjo em delta, também chamado arranjo em triângulo. Esse arranjo em triângulo é sempre que eu tenho justamente aqui, olha só, esse arranjo aqui no formato de triângulo. Percebam que, olha só, esse arranjo em formato de triângulo, ele pode estar um pouco diferente aqui no circuito, ele pode estar nesse aqui formato que chama de formato de pi, mas é o mesmo arranjo. Perceba que, olha só, o resistor RB está entre o nó 1 e o nó 2 e 4. Nó 1 e 2 e 4. O RC está entre o nó 1 e 3 e o RA está entre o 3 e 4 aqui, ou seja, esses dois arranjos aqui, olha, são iguais. A gente pode chamar esses dois arranjos de arranjo em triângulo, certo? Então, sempre que a gente encontrar esses arranjos, pode ser útil a gente fazer a transformação de triângulo para estrela e de estrela para triângulo, ou seja, de Y para delta ou de delta para Y, conforme a nossa conveniência, para a gente fazer a análise do circuito. Então, olha só, como que a gente faz essa conversão? Para a gente fazer essa conversão aqui, olha, esse desenho aqui vai ser muito útil para a gente. Vamos começar falando aqui da conversão, então, de delta para estrela. Ou seja, eu tenho esse circuito aqui, olha, supondo então, eu tenho esse circuito aqui, eu vou colocar ele, destacar em amarelinho aqui. Eu tenho esse circuito aqui. Não vai ficar legal aqui não. Mas enfim, eu tenho esse circuito em estrela aqui, olha, e desejo transformar esse circuito em delta, né? Ou seja, esse circuito em triângulo, e desejo transformar ele nesse circuito em estrela aqui dentro. Como que a gente faz isso? Vamos lá. A gente simplesmente utiliza a seguinte equação. No caso aqui, olha, para calcular o R1, eu vou sempre pegar aqui, olha só, uma multiplicação dos dois resistores adjacentes aqui que eu tenho. Então vai ser quem? Vai ser RC vezes RB. E vou dividir sempre pela soma dos três resistores que eu tenho no circuito. Dividido então por RA mais RB mais RC. Dessa forma aqui, olha, eu calculo o meu R1. De forma semelhante, a fórmula para calcular o R2 é muito semelhante. A fórmula para calcular o R2, a gente justamente faz isso aqui, olha só. R2 vai ser igual a quem? R2 é esse aqui que eu preciso saber, então eu vou pegar a multiplicação dos dois adjacentes. Então vai ser RC vezes RA, ou RA vezes RC. RA vezes RC, dividido pela soma dos três resistores. RA mais RB mais RC. Dessa forma. E de forma semelhante, se eu quero calcular, por exemplo, o R3, faço o mesmo processo. O R3 aqui, então, nós teremos a seguinte situação.
O que vai ser o R3? A gente pega os dois adjacentes. Vai ser RA vezes RB, isso aqui tudo dividido por RA mais RB mais RC. Dessa forma. Então, ou seja, sempre que a gente quiser fazer uma transformação de delta para Y, ou seja, de triângulo para estrela, a gente pode utilizar essa equação aqui, certo? Muito bem. Vamos passar para o próximo aqui agora. E se eu quiser fazer aqui agora a conversão, eu tenho um circuito em Y, ou seja, eu teria esse circuito aqui dentro, aqui, ó. E quero transformar ele em um circuito em delta, ou seja, nesse circuito externo. Como que a gente faz? Então, por exemplo, se eu quero calcular, por exemplo, o RA aqui, olha, eu vou começar pelo RA. O RA aqui agora, para calcular o RA, a gente vai pegar sempre as combinações possíveis. Então, olha só, a gente começa com as combinações possíveis. Para calcular o RA, então eu tenho somente o circuito de dentro. Então, eu vou pegar todas as combinações possíveis de multiplicação desses resistores. R1 vezes R2. Vou somar com a outra combinação possível. R1 vezes R3. Outra combinação possível aqui, R2 vezes R3. Ficou grande aqui. Vou arredar para frente aqui de novo. Olha só, vamos calcular de novo. Pegando as combinações, nós teremos aqui então, a gente está calculando aqui o RA. Vai ser igual a R1 vezes R2 mais R2 vezes R3 mais R1 vezes R3. São as três combinações possíveis aqui dentro. E eu vou dividir tudo aqui, olha só, pelo resistor oposto. Eu estou querendo calcular o RA, então eu vou dividir tudo por R1. Simples assim. De forma semelhante, para calcular o RB, mesma sequência. O RB, quem que vai ser? As multiplicações possíveis. R1 vezes R2. R1 vezes R2. Mais R2 vezes R3. Mais R1 vezes R3. Como eu estou querendo determinar RB, então eu utilizo o resistor oposto. Isso aqui dividido por R2. E calcular o RC, mesma situação. R1 vezes R2 mais R2 vezes R3 mais R1 vezes R3. Isso aqui tudo, no caso do RC, eu pego o resistor oposto. Isso aqui tudo dividido por R3. É dessa forma que a gente faz a conversão de Y para delta. Essa conversão a gente faz, essas conversões aqui a gente faz sempre que for conveniente. O próximo vídeo eu vou fazer um exemplo a respeito disso.